trompetista, tudo bem? Meu nome é Flávio Gabriel e eu sou professor de trompete da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Nesta aula nós iremos falar sobre força, resistência e eficiência. Até agora você já teve uma série de aulas, tanto comigo como com Paulo Viveiro. Nós falamos sobre a história do trompete, teoria musical, a concepção musical, respiração, embocadura, articulação, sonoridade, registro. Depois apresentamos os principais métodos, os principais repertórios, rotinas de estudo, uma aula de interpretação. Então agora, nessa aula é aquele momento em que eu chamo vocês para prestar atenção de que tudo que foi falado até agora é muito importante. Nós falamos, de certa forma, de cada item isoladamente. Por exemplo, falamos sobre embocadura, falamos sobre concepção musical, sobre respiração. Mas todos esses itens devem estar conectados na hora de tocar. Inclusive, qualquer incompreensão do que a gente falou até agora vai resultar num som não muito legal. Ou você não vai ter os melhores resultados caso esses temas que a gente falou antes não estejam compreendidos por você. Então, assim, essa aula é bem importante, mas lembre-se que tudo que a gente falou até agora é fundamental que você veja, reveja, faça perguntas, comente com seus amigos, converse com seus professores, porque são temas primordiais para o seu melhor desenvolvimento. Nessa aula, nós iremos falar sobre força, resistência e eficiência. Nesse momento, deixamos eficiência de lado e vamos focar um pouquinho em força e resistência. Tocar trompete exige força muscular e resistência. São duas qualidades diferentes, embora a gente precise disso em conjunto, são duas qualidades diferentes e a aquisição, ou seja, para você ganhar força muscular com o trompete e para ganhar resistência, isso implica em treinamentos distintos. Para a gente se aprofundar um pouquinho nesses dois temas, eu trouxe aqui duas definições do Colégio Americano de Medicina do Esporte. Vamos dar uma olhadinha o que a gente encontra sobre força muscular. Força muscular ela pode ser definida como a máxima tensão que pode ser gerada por um músculo específico ou um grupo muscular. Já a resistência muscular, a definição que temos é a capacidade de poder executar durante o maior tempo possível um esforço estático ou dinâmico sem diminuir a qualidade do exercício. Agora que definimos força muscular e resistência muscular, a gente traz isso para dentro do universo do trompete. Então, quando a gente está falando força muscular no trompete, estamos nos referindo à máxima tensão que pode ser gerada nos músculos envolvidos no ato de tocar trompete. E aí aqui eu te faço a primeira pergunta dessa aula. Quando estamos falando em músculos envolvidos em tocar trompete, quais são os músculos que te vêm à cabeça? Normalmente, a maioria dos trompetistas vai pensar nos lábios. Tudo bem, os lábios estão envolvidos, os músculos faciais estão envolvidos, mas há também o aparelho respiratório envolvido. Então a gente tem também a força muscular respiratória. É muito importante ter em mente que há um conjunto de músculos envolvidos no ato de tocar trompete. Agora, trazendo a resistência para dentro do mundo do trompete, quando a gente fala em resistência no trompete, estamos nos referindo à capacidade de tocar durante longos períodos com qualidade. Uma vez definidos os termos força muscular e resistência em relação ao trompete, nós iremos falar sobre práticas para desenvolver essas duas qualidades. Antes da gente pensar em adquirir uma força e resistência similar ao de um trompetista profissional, insisto que toda a formação básica do trompetista deve ter sido realizada de maneira correta. Uma embocadura com problemas de formação não tem capacidade de se desenvolver e de aumentar a sua força muscular. Não é possível criar resistência sobre músculos que não estão funcionando adequadamente. Você pode até tentar, mas isso só vai gerar frustração e perda de tempo. Por isso, essa insistência. Uma das formas mais conhecidas de aquisição de força muscular por trompetistas são as boas e velhas notas longas. Grandes trompetistas recomendam a prática de notas longas e em muitos métodos nós encontramos isso, principalmente nas primeiras páginas. É comum vermos uma série de notas longas com algumas indicações como piano crescendo, piano novamente, inteiro em piano, inteiro em forte, com acentos, nos mais variados registros. Então a gente
tem sim que pensar nota longa como uma forma de aquisição de força muscular. Sobretudo porque ela trabalha com a musculatura facial e com a musculatura dos lábios de forma estática e a musculatura respiratória trabalhando de forma que o ar sempre se mantenha, ou seja, sempre sustentado, sempre soprando. Então é uma combinação bastante interessante de aquisição de força muscular para tocar trompete. Entretanto, é muito importante tomar cuidado para que essa prática de nota longa não seja feita, primeiro, em demasia, ou seja, durante muito tempo, sempre respeitando os limites da sua capacidade física, não só a boca, como também os outros músculos envolvidos, e prestando atenção sempre na qualidade de som dessas notas longas. Lembre-se, o seu som vai ser sempre resultado do cuidado, carinho e atenção que você tem com ele. Então, uma nota longa é uma ótima oportunidade para aquisição de força muscular, mas você deve levar em consideração a qualidade do seu som para que você não adquira uma força muscular relacionada a um tipo de som inadequado. Outra forma bastante utilizada por trompetistas para aquisição de força muscular são os exercícios de vibração labial. Caso você nunca tenha ouvido falar sobre isso, nada mais é do que isso aqui. Esse exercício ele é muito usado por muitos trompetistas e ele é abominado por vários outros trompetistas. A minha recomendação é a seguinte: caso você nunca tenha feito, você deve tentar fazer. Caso você tenha feito e tenha tido problemas, eu sugiro que você reflita se você fez isso de maneira adequada. O que é muito comum no caso de trompetistas quando fazem isso é usar uma tensão exagerada no centro dos lábios. Na aula sobre embocadura a gente fala um pouquinho sobre isso. Quando eu penso no centro dos lábios e apertar o centro dos lábios, eu vou ter uma tensão muito maior do que se eu simplesmente pensar nos cantos e no queixo tensionados. Você pode perceber, espero que o microfone capte isso, a diferença de som quando eu penso em centro de lábio e apertado, com a cavidade oral da boca o mais apertado possível, para quando eu penso tudo aberto internamente e os cantos da boca firmes. Não precisa fazer uma oitava para cima, uma oitava para baixo logo de cara. Primeiramente, tente fazer um bom som em uma nota. Uma boa respiração, não se preocupe com o vento e com o tempo você vai buscando um máximo de som com o mínimo de esforço. É importante que você saiba que esse exercício, por mais leve que você faça, ele sim exige mais da musculatura facial e da musculatura labial. Então, você deve tomar muito descanso e sempre pensar a longo prazo. Não comece a estudar a vibração labial hoje, pensando que amanhã você vai conseguir tocar maravilhosamente bem. Pense uma semana, um mês, 2 meses, 1 ano, 10, 20 anos. Pense em trompete, em como você quer tocar daqui 30 anos, mas sempre com metinhas pequenas, metas maiores e metonas grandes. Sempre passo a passo e olhando no futuro. Com o bocal não vai ser diferente, você vai fazer essa vibração com o bocal, também sempre buscando um bom som. Nesse caso, eu recomendo o livro de James Thompson, Buzzing Basics. É um livro completo, um método completo sobre o estudo com bocal. Outra forma de aquisição de força muscular muito recomendada por diversos trompetistas são os estudos de notas pedais, ou seja, aquelas notas abaixo do nosso Fá sustenido grave. A recomendação é que você estude as notas pedais buscando obter a mesma qualidade de som que você possui com as notas do registro normal do instrumento. Eu indico aqui 2 métodos excelentes do estudo de pedais. Um deles é o de James Stamp
e o outro de Luiz Majos. Você pode perceber que eu tomei muito tempo dessa aula falando sobre força muscular e a gente ainda precisa falar de resistência e de eficiência. Resistência é adquirida basicamente com o fato de você estudar com frequência. O grande trompetista Maurice André costumava dizer que ele estudava o dia inteiro, mas sempre em sessões de estudo de no máximo 15 minutos, seguidas por intervalos similares ou inclusive maiores. Então, para adquirir resistência, basta você estudar com bastante consciência e com frequência. Quanto à palavra eficiência, utilizada no começo desta aula, nada mais é do que buscar o melhor resultado com o mínimo de desperdício, o mínimo de erros. Isso significa que tudo que você fez até hoje pode e deve estar sob constante aprimoramento. Essa é a função de todo grande artista, todo grande artesão, toda pessoa que tem por objetivo conseguir uma grande qualidade nos seus feitos. Espero que você tenha gostado dessa aula e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau!